E aí, meus amigos, estamos começando mais um vídeo aqui da série do Setup JJ. Dessa vez vamos falar sobre estudos de JHSF3, ações ordinárias nominativas de JHSF Incorporadora SA no Setup JJ. Essas são nossas redes sociais para quem se interessar em seguir. Lembrando sempre que nós falamos principalmente sobre mercados financeiros, sobre livros em geral, leituras, né? E sobre temas positivos para a nossa evolução. É importante fazer um disclaimer que não se tratam de recomendações de compra ou venda de nenhum ativo. Eu não sou analista de valores e nem comercializo análises. Tratam-se apenas das minhas perspectivas pessoais que eu compartilho aqui de forma totalmente gratuita, com o objetivo da nossa evolução conjunta, né, de todos nós. Essa é a tela do Setup JJ, eu chamo ele carinhosamente de relógio suíço. O objetivo do nosso setup, meus amigos, é interpretar o como, o quando, o onde e o porquê dos movimentos mercadológicos com o objetivo, né, o target, de obter o maior resultado com a maior eficiência possível de ganhos. E esse é o slogan do nosso setup. Grandes ganhos, pequenas perdas. Essa é a tela sintética, analítica, essa é a tela analítica do nosso setup. Eu chamo ele carinhosamente de relógio suíço, porque comparo os indicadores que a gente utiliza, né, a engrenagens de um relógio suíço. Para quem não sabe, o relógio suíço é o que chega mais perto da perfeição, a não ser relógios atômicos, né, essas outras coisas, mas dentro de um relógio acessível a nós, né, seres humanos que têm uma certa condição financeira, que não são relógios baratos, mas ele é um relógio que chega mais perto de dar o timing, né? De dar a hora certa mesmo, né? Para quem não sabe, um relógio automático suíço, ele atrasa no máximo um segundo, por volta de um segundo por ano, né? Então essa é a analogia que eu faço aos nossos indicadores, né? Como engrenagens desse relógio suíço, para dar esse timing de compra, de venda, de não fazer nada, de stop, de gerenciamento de riscos e de gerenciamento de lucros, tá? Nós temos quase 140 vídeos já aqui publicados e vídeos esses que nós temos vídeos específicos falando sobre as médias móveis, as bandas de Bollinger, o MACD, o volume, o JJ Index, o C650, inclusive falando do porquê cada indicador desse está no setup, da sua origem, de como foi criado cada indicador, do porquê nós utilizamos essas calibragens aqui, o como nós utilizamos de forma individual cada indicador e no conjunto do nosso relógio suíço, do nosso setup JJ, tá? Nós falamos também e temos vídeos falando sobre o Fibonacci, do Marco Aurélio Rossi, do Triple Screen, do Alexander Elder, as figuras gráficas, principalmente com base no livro do Thomas Bukowski, né, Encyclopedia of Chart Patterns, Enciclopédia de Padrões Gráficos, Candlestick, com base em Steve Nissen, Gregory Morris, Stephen Bigelow, principalmente, tá? Esses três autores, principalmente. Claro que a gente considera o principal Steve Nissen, né? Mas Gregory Morris e Stephen Bigelow também são muito importantes e vão dar bons insights, bom conhecimento sobre candlesticks a todos nós, tá? Blended Candle e etc. Gap, né? Também, tá? Apesar de ter outros livros, tá? A respeito de gaps, se quiserem eu trago alguma coisa sobre gaps aqui, que é uma coisa, é um item, né? Bem profundo e bem interessante a se estudar, tá? Movimentos de preços, análise de técnica, desde Monneris a Roma, passando por Charles Down e Wyckoff, tantos autores, né? Ótimos. Price Action, principalmente com base em All Brooks, né? Eu sempre lembro da frase que é a que eu mais guardei de All Brooks, né? 80% da tentativa de reversão falham, que nada mais é do que uma adaptação, né, da terceira lei de Newton, né? Da lei da inércia. Um corpo de movimento tende a continuar em movimento, ou seja, se a tendência de baixa é de tendência, né? Tende a continuar nessa tendência de baixa. Então, dentro dos estudos dele, 80% dessas tentativas de reversão de uma tendência de baixa vão falhar, ou então 80% das tentativas de reversão de uma tendência de alta vão falhar, ou seja,
A tendência é o preço continuar naquele movimento, até que ele sofra, né, os outros 20%, onde falha a tendência e se reverte, tá? E nós falamos principalmente da grande peça de qualquer setup, inclusive do nosso relógio suíço, tá? Que somos nós mesmos. Nenhum relógio de pulso, né, ou de punho, né, existe se não existir o braço ali, né? E o braço somos nós, né? Somos nozes, né? Brincando aí. A gente sempre aborda isso, essa principal peça, em cima da disciplina, tá? Essa é a questão que transforma pessoas comuns em verdadeiros traders. A disciplina, tá? E eu trago aqui sempre o tripé da disciplina, né? A disciplina técnica, que é a gente entender os indicadores que a gente usa, os movimentos de mercado, as técnicas, inclusive abordagens, tá? Porque nós aqui sempre tratamos principalmente sobre análise técnica, mas a gente não pode esquecer da análise fundamentalista, da análise quantitativa, da análise de fluxo, né? E tantas outras abordagens. É importante conhecer, é importante ter cultura, né, de mercado, tá bom? E isso está dentro da disciplina técnica, da disciplina física, porque a gente precisa cuidar, sim, da nossa saúde física, tá? Uma pessoa com problema no coração, uma pessoa com dores de cabeça e por aí vai, com problemas de pressão alta, tudo isso vai gerar efeitos e reflexos nas nossas operações de mercado, tá? Essa é a grande necessidade da busca de uma disciplina física também. É um conjunto, né? E também falamos muito e prezamos muito a questão da disciplina emocional. E essa disciplina emocional, meus amigos, vai desde o seu preparo a aguentar pressões, né? A gente que está no mercado, a gente está em constante pressão, tá? O maior teste de um grande trader no mercado é ele ser positivo consistentemente, né? Não existe enganação aí na coisa. As pessoas podem publicar coisas nas redes sociais e onde for, falando que ganha, mas ele mesmo sabe a evolução ou não da conta de investimentos dele, né? De cada um de nós, né? E isso, dentro dessa questão da disciplina emocional, é um conjunto de fatores também dentro da nossa vida, né? Desde com que pessoas a gente se relaciona, né? Existem pessoas que realmente sempre vão tirar a gente do nosso centro, do nosso equilíbrio. E será que vale a pena manter essa pessoa na sua vida, né? Até a questão mesmo de algumas coisas que a pessoa carrega durante a vida, sobre depressão, sobre ansiedade, sobre borderline, uma série de características que são precisos o controle e o equilíbrio de tudo para que a gente tenha bons resultados no mercado financeiro, tá bom? Essa é a tela do Fibonacci, né, da dinâmica do Fibonacci. A dinâmica do Fibonacci são os prováveis caminhos que o preço vai seguir dentro do traçado do Fibo, dentro do gráfico de preços, né? Então, estão aqui, né, esses prováveis caminhos. Eu sempre tenho deixado essa tela aqui em todos os vídeos nossos, para quem se interessar, tirar um print, guardar. Todos nós do clube do Fibonacci Club, né, criado pelo Marco Rossi, né, Marco Aurélio Rossi, pelo chefe. Geralmente temos isso aqui impresso, até colado na mesa da gente, para qualquer dúvida, para qualquer coisa, dar uma olhadinha ali, tá? Porque o preço geralmente segue essa dinâmica aqui dentro do traçado do Fibo, tá bom? Vamos lá para a JHSF. Eu vou trazer aqui primeiramente um breve histórico, né, da empresa. A JHSF é uma empresa brasileira que atua nos setores de shopping centers, incorporação imobiliária, hotelaria e gastronomia. Foi fundada em 1972 com o nome JHS. A empresa tem como área principal de atuação investimento o segmento de alta renda. Com foco em atividades de renda recorrente, a empresa atua tanto no mercado brasileiro como em outros países, como Estados Unidos e Uruguai, né? A razão social dela é JHSF Participações SA, tá? É uma empresa de capital aberto,
tem cotações na Bolsa de Valores de São Paulo, né, na atual B3, tá? Com o ticker JHSF3, ações ordinárias nominativas. É isso. E a atividade dela é do setor imobiliário e renda recorrente, né? É uma sociedade anônima, tem 51 anos, né? Completando esse ano, né? Ela é uma empresa que começou as suas atividades em 1972. O seu fundador é Fábio Auriemo, tá? A sede dela é em São Paulo, né? Capital, São Paulo, estado de São Paulo. Suas regiões de atividade é no Brasil, Uruguai e Estados Unidos. O atual presidente da companhia é Tiago Alonso Oliveira, tá? Tem algumas pessoas chaves, que é José Auriemo Neto, né? O presidente do Conselho de Administração, e Tiago Alonso Oliveira, que é o atual presidente da companhia, tá? Ela emprega por volta de 4 mil pessoas, tá? São dados de 2022. Ela tem produtos na área de incorporação imobiliária, residencial, comercial, shopping centers, hotéis e restaurantes, tá? Ela tem um valor de mercado de 2022 em torno de 9,81 bilhões de reais, tá? A história dela, ela foi a primeira empresa do ramo imobiliário brasileiro a priorizar ativos de renda recorrente, que inclui a exploração de shopping centers, um aeroporto e hotéis, além de projetos imobiliários. Ao longo de sua história, a companhia contabilizou mais de 6 milhões de metros quadrados construídos e em 2017 apresentava um valor de mercado da bolsa de aproximadamente 1,2 bilhão de reais, né? Mas a gente já viu aqui que os dados dela de 2022, ou seja, 5 anos depois, né, subiu para quase 10 bilhões de reais, né, 9,81 bilhões de reais. A história dela, tá? A história da JHSF. A empresa foi fundada na cidade de São Paulo em 1972 pelos irmãos Fábio e José Roberto Auriemo, juntamente com outros 2 sócios, inicialmente sob o nome de JHS. A companhia atuava principalmente prestando serviços de construção e incorporação. Em 1980, houve uma cisão da empresa. Fábio Auriemo assumiu o controle da operação da companhia, que passou a se chamar JHSF, que é o nome atual, né? E manteve o foco de suas operações no mercado imobiliário. José Roberto seguiu à frente de outra companhia resultante da fusão. Em 2001, a empresa ampliou sua operação e passou a atuar na área de shopping centers. A JHSF foi a responsável pela construção e operação do Shopping Metrô Santa Cruz, em São Paulo, considerado o primeiro shopping center do país integrado a uma estação de metrô. 2 anos depois, José Auriemo Neto, primogênito de Fábio Auriemo, assume o controle da companhia com apenas 27 anos de idade, intensificando a atuação no mercado de luxo e alta renda. Zeco, como é conhecido, foi responsável por desenvolver a divisão de estacionamento da empresa, Parque Bem, aos 17 anos e aos 22 já era diretor da empresa de shopping centers. Em 2008, a JHSF lançou o complexo Cidade Jardim, onde fica o shopping center Cidades Jardim, principal referência do mercado de luxo do país. Além do shopping, o complexo é composto por 9 torres residenciais que fazem parte do condomínio de alto padrão Parque Cidades Jardim e 3 torres comerciais que compõem o Cidades Jardins Corporate Center. No ano seguinte, após uma oferta pública de ações, OPA, a companhia abriu capital e passou a ter suas ações negociadas no novo mercado da BMF Bovespa, hoje B3, né? Ainda em 2007, a JHSF abriu participação majoritária dos hotéis Grupo Fasano. Anos mais tarde, em 2014, assumiu também o controle acionário dos restaurantes do Grupo Fasano. No final do mesmo ano, a JHSF inaugurou o empreendimento Fazenda Boa Vista, um condomínio residencial de veraneio
com 12 milhões de metros quadrados no município de Porto Feliz, em São Paulo. A Fazenda Boa Vista é considerado o condomínio mais luxuoso do Brasil. No ano seguinte, a companhia inaugurou em Salvador, Bahia, o Complexo Horto Bela Vista, composto por torres residenciais, uma escola e um shopping center considerado o terceiro maior da Bahia. A JHSF também atua como controladora do Shopping Ponta Negra, um dos principais shopping centers de Manaus, no Amazonas. Em 2010, o Shopping Metrô Santa Cruz foi vendido para a BR Malls. E em 2016, o grupo Hemisfério Sul Investimentos concluiu a compra do Shopping Metrô Tucuruí. Com esta negociação, a JHSS consolidou seu foco no mercado de alta renda. Em 2014, a JHSF inaugurou o Catarina Fashion Outlet, o primeiro outlet do Brasil voltado para o segmento de luxo. O shopping faz parte do projeto que inclui o São Paulo Catarina Aeroporto Executivo, primeiro aeroporto privado para a aviação executiva do país. No mesmo ano, Eduardo Camará, até então vice-presidente, assumiu como diretor-presidente da holding e José Aurieno Neto, até então diretor-presidente, passou a atuar como presidente do Conselho de Administração. Camará permaneceu no cargo até fevereiro de 2018, quando foi substituído por Tiago Alonso de Oliveira. Além de diretor-presidente, Oliveira passou a acumular o cargo de diretor financeiro, diretor de relações com investidores e integrante do Conselho de Administração da companhia. Também em 2018, houve a inauguração da segunda expansão do Catarina Fashion Outlet de luxo, se tornando o maior empreendimento do segmento outlet do país. No mesmo ano, foi concluída a venda de 5 participações minoritárias em ativos de shoppings para a XP Malls, com um valor aproximado de 650 milhões de reais. Em dezembro de 2019, foi inaugurado o Aeroporto Executivo São Paulo Catarina, primeiro aeroporto executivo privado do país, localizado em São Roque. O Catarina tem capacidade para receber jatos executivos intercontinentais e faz parte do empreendimento urbanístico integrado Catarina, composto também pelo Shopping Catarina Fashion Outlet e pela Catarina Corporate Center. Em 2021, o aeroporto executivo recebeu aprovação para operar também voos internacionais. Também em 2019 aconteceu o lançamento do empreendimento Fashion Outlet Jardim, que, localizado dentro do complexo Cidade Jardim, reúne residencial, hotel e cidade. No mesmo ano foi lançado o Boa Vista Village, expansão do complexo Boa Vista. O empreendimento alinha demandas de tecnologia e sustentabilidade e oferece novas amenidades como centro hípico, cinema, teatro e uma piscina para a prática de surf com tecnologia Perfect Swell, que gera ondas de até 2,75 metros de altura com um ambiente controlado, considerada a piscina de surf de maior performance do mundo. O empreendimento é o primeiro clube de surf da cidade de São Paulo. No primeiro semestre de 2020, a JHSF inaugurou o CJ Shops, ou CJ Shops, shopping integrado ao Hotel Fasano. O empreendimento, que foi criado para funcionar tanto no ambiente digital quanto no físico, é uma parceria entre a JHSF e a XP Malls Fundo de Investimentos Imobiliários, que detém 30% do negócio. O CJ Shops abriga as primeiras lojas francesas Isabel Marant e Inês de la Francenger no Brasil, além da primeira Balmain masculina do mundo. Novo destino de compras, o Fashion Network, consultado em 24 de fevereiro de 2023. No final do mesmo ano,
JHSF adquiriu 67% da usina São Paulo, um dos principais projetos do governo de São Paulo para despoluição do Rio Pinheiros. A usina conecta as duas margens do Rio Pinheiro e, portanto, é importante para o Shopping Cidade Jardim e demais empreendimentos da companhia na região. Ainda em 2021, houve o pré-lançamento do Boa Vista Estates, terceiro e mais luxuoso empreendimento do Complexo Boa Vista. É uma combinação de estâncias, lotes e residências. Atuação internacional. A JHSF Internacional possui operações nos Estados Unidos e no Uruguai. Entre os empreendimentos desenvolvidos pela JHSF Internacional estão o Fashion Fifth Avenue, em Nova York, e a incorporação imobiliária do condomínio residencial Las Piedras, em Punta del Este, no Uruguai. Em 2021, a JHSF inaugurou o Fashion Fifth Avenue, na cidade de Nova York, nos Estados Unidos. O hotel, que está disponível apenas para membros do clube Fashion ou através de indicações de membros. Em 2022, o Fashion Fifth Avenue entrou para a lista dos 8 melhores hotéis de Nova York pela Vogue América. Com foco na expansão internacional, no mesmo ano, a JHSF adquiriu um prédio Art Deco em Miami Beach, em uma das transações de hotéis mais caras desde que a pandemia começou. Segundo uma publicação especializada, o objetivo da compra é a abertura do Fasano Miami, projetada para 2024, para o ano que vem, tá? Os empreendimentos da JHSF: Parque Cidade Jardim, São Paulo; Fazenda Boa Vista, Porto Feliz; Boa Vista Village, Porto Feliz; Shopping Cidade Jardim, São Paulo; CJ Shops Jardins, em São Paulo; Catarina Fashion Outlet, São Roque; Shopping Bela Vista, Salvador; Shopping Ponta Negra, Manaus; hotéis do Grupo Fasano; restaurantes do Grupo Fasano; Shoppings Jardins; Shoppings Farinha Lima; São Paulo Catarina Aeroporto Executivo Internacional; e Retail, Emílio Potti, Aquazura, Brunello Cozumel, Balmain e Celine, tá? É isso aí. Isso é uma história, né, da empresa, é importante conhecer, tá bom? E vamos lá então para os gráficos. Estudos em JHSF3 no setup JJ. Esse é o gráfico mensal, né, de JHSF, tá bom, meus amigos? A gente vê aqui então que a abertura de capital foi aqui, né, 2007, né, como falado, né? Nessa posição aqui, ó, né, com as ações um pouco acima de R$4, tá? Desde então a empresa passou pelo período da crise do subprime, né, que foi mais ou menos na mesma época aqui, ó, 2007, 2008, e teve essa queda aqui, né, onde ele chegou no fundo histórico, né, do ativo, tá? Com as ações abaixo de R$1, né? Depois teve uma recuperação bem razoável, né, onde ela chegou a esse topo, tá? Em 2013, 14, né? 2013, né? Onde ela caiu de volta aqui, né? Com até a derrocada aqui da Dilma e fez esse topo, esse fundo duplo, né? Aqui, ó, tá vendo? Esse fundo duplo aqui na queda da Dilma, na vinda, né, do Temer, ó, do governo Temer, né? E a partir de 2018 aqui, ó, 2018, 19, ela passou a se recuperar, onde teve seus altos e baixos também, a crise da pandemia, né? Ó, 2020, tá? E onde ela chegou ao seu topo histórico, que foi aqui, com a ação no valor de R$9,07, tá?
Depois disso, passou por essa duas consolidações, bem dizer, né? Aqui, por essa fase aqui. E agora as ações da empresa estão aqui nesse valor, ó. A R$ 3,79, tá? Ela chegou no seu topo histórico, como falado, a R$ 9,07, agora está R$ 3,79. Olhando os indicadores do nosso relógio suíço, né, do setup JJ, a gente ainda não tem a média móvel de 200, a duzentona, porque ela não tem 200 meses ainda de capital aberto, né? Lembrando que a gente está trabalhando aqui, então, com o gráfico mensal, tá? As médias móveis de 9 e de 27 exponenciais estão apontadas para baixo, MACD vendedor e crescente. As bandas de Bollinger também apontadas para baixo, tá vendo? Ó? Nós batemos aqui, ó, nesse nível aqui, ó, do 76 do Fibonacci da pandemia, tá? Que é esse roxo aqui, ó, tá vendo? Junto com esse 127 desse Fibo verde, e deu uma segurada aqui, talvez fazendo uma regressão à média, sendo que aqui temos o 111, né, do Fibo verde aqui, que está segurando, né, aqui. Temos uma queda de volume bem forte, né, a partir desse movimento aqui, ó, depois do topo histórico, tá vendo, ó? Né? Temos uma queda de volume bem forte. JJ Index deu o sinal de regressão à média aqui, né, nessa fase, ó, onde o C650 também fez a mesma coisa, tá vendo? E depois o C650 deu venda a partir daqui, e o JJ Index tem segurado aqui ainda, comprado, porém cada vez minguante, tá vendo? Ó? A força compradora aqui, ó, que é a distância do PVT com a média de 50, ó, a média móvel aritmética, né? Cada vez diminui, ó, tá vendo? Então tem caído, né, a força compradora aqui do JJ Index, sendo que o CCI já está vendido, virado para baixo aqui, meio que colado aqui na linha do menos 100, tá? Indo para o gráfico mensal de JHSF, ó, a gente vê aqui o topo histórico, a gente vê aqui a crise da pandemia, ó, tá, em 2020, por isso que traçamos o topo desse Fibonacci aqui, e o fundo aqui, ó, o topo pré-pandemia e o fundo da pandemia, tá vendo? Né? Sendo que agora o preço está segurando aqui, né, como falamos, nessa convergência de fibos, né, do 111 do fibo da pandemia, que é o roxo, o 127 aqui e o 111 do fibo verde, tá vendo? Né? O preço do ativo recuperou no pós-pandemia muito forte, onde ela bateu aqui no seu topo histórico, como falado, né, a 907, sendo que caiu depois disso, como falado aqui, ó, ela chegou a fazer meio que uma consolidação aqui nesse ponto, né? Aqui ela deu uma recuperada ainda, ó, né? Tá vendo? Sendo que esse topo aqui, ó, foi mantido, né? Ele foi segurado aqui, essa região, né? Onde entrou numa linha de tendência de queda aqui, ó. Isso aqui já é uma LTB, tá vendo, ó? Topos e fundos descendentes, tá vendo? Fez essa correção aqui e já abriu o candle de queda, tá vendo? Ó, no 111 desse fibo verde, né? Sendo que aqui estamos no 76 também do fibo da pandemia, uma convergência de fibos, né? Como falado, média móvel exponencial de 200, ó, apontada para baixo, a de 9,27 também, MACD 18 vendedor, tá vendo? E a banda de Bollinger fechou, ou seja, a volatilidade, né, através do desvio padrão aqui, desse momento aqui diminuiu bem, né? Deu uma segurada. Vamos ver o que vai acontecer, porque o volume, ó, vendedor tinha crescido bem, só que caiu todo o volume, tá vendo? JJ Index está vendedor, ó, com PVT colado na banda de Bollinger de 50, ó. E o C650, que tinha dado uma sobrecompra antes, ó, voltou aqui para a linha do menos 100, mas não rompeu. Ele está segurando aqui também consolidado, ou seja, está de lado, né? Está andando de lado, né? Tá? Indo para o gráfico, porém, temos que observar que estamos já abaixo da média de 200, né? Abaixo da duzentona, ó, e parece que rompeu mesmo, meus amigos. Ó, ele voltou, fez um pullback aqui, mas já voltou a cair mais e tudo, né? Indo para o gráfico diário, tá? De JHSF, a gente vê aqui, ó, claramente a linha de tendência de queda, né? Que está feita. Apesar que aqui tem uma falha de fundo, ó, tá vendo? Formando esse triângulo, ó, né? Vemos o fibo da pandemia, né?
como falado, que estamos aqui mais ou menos na região desse 111 e esse 111 do fibo verde também, o 111 do fibo da pandemia e o fibo verde, que é esse fibo traçado aqui em cima do gráfico diário, ó. Fundo aqui, topo aqui, tá vendo? Né? Vemos a média móvel exponencial de 200, a duzentona apontada para baixo, as médias de 9,27 flat, um MACD aqui vendedor, ó, porém consolidado também, andando de lado, ó, nesse momento, tá? Segurando aqui no 111 desse fibo verde, ó, tá? Vemos aqui uma queda de volume, né? Volume caindo, tá vendo, ó? Temos resultado aqui a ser divulgado agora no próximo período e dividendos também a serem distribuídos, tá vendo? JJ Index vendedor, ó, porém a distância entre a média de 50 e o PVT está diminuindo, ou seja, essa força vendedora está caindo, apesar de o JJ Index estar vendedor, tá? E o PVT também está flat, ó. Tá um pouquinho para cima, mas não convence muito não. C650 chegou a dar compra, porém ele passou a andar de lado aqui meio na região do zero, ó, que também é região de provável suporte ou resistência, no caso aqui de uma resistência, né? Ele está subindo, bateu no zero e está segurando, né? Pode ser que aqui esse movimento de queda continue, né? A tendência é essa, né? Segundo até os gráficos passados que nós vimos, a linha de tendência é de queda por enquanto. Já aqui no gráfico de 60 minutos de JHSF, ó, a gente vê aqui, ó, né, que ela chegou a bater nesse topo, fez aqui, ó, uma pá de ventilador, outra pá de ventilador, tá vendo? Né? Deixa eu diminuir aqui essa linha para não atrapalhar ali a nossa análise. Outra pá de ventilador aqui, ó, né? A gente vê que o preço, ó, rompeu a média de 200 a partir daqui, ó, né? Porém, ele chegou aqui, está testando, ó, e não está indo embora, ó, tá vendo? Né? Justamente aqui no 111 desse fibo, tá vendo? Ele está segurando aqui nesse fibo verde, né? Aqui embaixo está o 76 do fibo da pandemia, né? E aqui o 76 do fibo, desse fibo aqui, né? Traçado aqui a partir desse topo e desse fundo, ó. Tá vendo? Esse fibo branco que é o mais curto nosso, né? Porém, esse teste aqui da média de 200 e não rompimento é um sinal a se observar, tá? A gente vê aqui a média de 200 flat, né? A média de 9 já apontada para baixo é de 27 flat, ou seja, a gente tem um MACD comprador aqui, porém minguante, a força vendedora está caindo, né? E as bandas de Bollinger, ó, estão flat também. Ela não está dando muita força de volatilidade. Temos uma consolidação aqui, né? Ó. Aqui temos uma consolidação, ó, tá? Segurando aqui nessa região, como falado, né, do 111 desse fibo verde, tá? Volume, ó, caiu bem, inclusive nesse momento está abaixo, ó, da média de 20, né? E o C650 está vendedor, ó, porém bem colado aqui também na linha da média de 50, tá? Tá tudo fechado aqui, ou seja, uma grande perda de volatilidade, inclusive no próprio volume, né? Tá? O volume da companhia caiu muito e o C650 deu venda, né? Virou para venda aqui nessa situação, tá? Temos aqui linhas também aqui abaixo, ó, que foram, né, rompidas, ó, linha de tendência de alta, né? Ó, tá? Ó. E aqui ainda temos fundo a ser rompido abaixo, né? Que ainda não foi, tá? De certa forma, existe aqui ainda também um triângulo aqui a ser rompido, né? Esse triângulo aqui, ó, daqui para cá, né? Tá bom? Porém, esse teste aqui da 200, já pela segunda vez, ó, fazendo esse topo duplo, rompendo aqui essa linha aqui, ó, meus amigos, vou deixar de outra cor para que ajude a gente, ó. Essa linha aqui, ó, é uma linha de pescoço, né? Uma neckline, ó. Tá? Rompendo aqui se consolida mais ainda a continuação dessa queda aqui, tá? Ó. Né? E aí temos alvo aqui, ó, né? Nesse 76, nesse 111, junto com esse 111 aqui do fibo da pandemia e por aí vai, né? Por aí segue. Então, olhando o contexto do ativo, ó, a gente vê aqui claramente, ó, linha de tendência de queda já no gráfico semanal, ou seja, rompemos o topo anterior, o fundo anterior, me perdoem, tá vendo? Rompemos a duzentona e tudo.
Então temos uma LTB já no semanal, no diário mais claramente ainda uma LTB, tá vendo? Apesar dessa consolidação do momento, né? E no 60 minutos nós temos fundos anteriores aqui a serem rompidos ainda e essa neckline, ou seja, essa linha de pescoço aqui abaixo, né? Que confirma esse topo duplo aqui, ó, tá vendo? Ela virando aqui, rompendo esse topo duplo, a gente confirma mais ainda para quem quiser entrar, é um bom trigger, né, de entrada aqui, se acontecer, né, de romper aqui para baixo com volume, vendedor, né, até porque os indicadores aqui no próprio 60 minutos já estão virando para venda também, sendo que no gráfico diário e semanal já é venda, tá? Ficou bem claro aqui, né? Então é isso aí, meus amigos. Espero ter esclarecido alguma coisa de JHSF para vocês, do caminho provável. Nós falamos aqui de probabilidade, tá? Nós não temos certeza de nada do que vai acontecer, são apenas probabilidades, né? A gente trabalha com estatísticas, né? Você precisa de identificar seus pontos fracos para mudar. Mantenha um diário sobre suas operações de mercado. Anote nele as razões que o levaram a entrar ou a sair de todas as suas posições. Busque padrões repetitivos de sucesso e de fracasso. Alexander Elder. É isso aí, meus amigos. É importante sim ter um diário de bordo, né? Ou seja, um diário de trading, né? Quando a gente faz o registro de nossas operações, e esses registros vão desde a parte técnica, né, até a questão da parte física e da parte emocional, de como nós nos sentimos em determinada operação, como nós estávamos. Para quê? Para que a gente possa depois se autoanalisar e ter a questão da evolução crescente, né, do Kaizen, né, da evolução contínua, do crescimento contínuo, tá bom? Não te deixes arrastar, pelo contrário, em todo impulso corresponde com o justo, e em toda fantasia conserva a faculdade de compreender. Marco Aurélio, Meditações. É isso aí, meus amigos. Muitas vezes a gente é levado pelo impulso, né? E a questão aqui toda serve para a vida como serve para o mercado. Às vezes a gente tem determinada impressão sobre a coisa, porém o que vale é o que o mercado faz, é o que a vida faz. A gente tem que olhar as coisas com realidade. Por mais que a gente tenha um impulso a tomar tal reação, a gente tem que saber controlar esses nossos impulsos no sentido de tomar as melhores decisões, tá? De não fantasiar a coisa, né? De não achar que a gente é o melhor ou que o mercado vai fazer tal coisa porque a gente acha que ele vai fazer. O mercado não faz nada porque a gente acha alguma coisa. Por exemplo, nós vimos aqui agora um estudo em JHSF. Toda a tendência dele é de queda. Tem um topo duplo ali nos 60 minutos, que rompendo aquela linha de pescoço, ou seja, aquela neckline aqui, ali, vai embora. A linha de tendência já no diário, no semanal e até no mensal é de queda. Porém, alguma coisa pode acontecer do dia para a noite, sendo ou não um cisne negro, né, segundo o Taleb, né, nomenclatura do Taleb. Alguma coisa pode acontecer e o ativo subir. E eu vou ficar vendendo? Eu vou ficar vendido? Não. Eu tenho que fazer o que o mercado mostra, o que a realidade mostra, tá bom? Os únicos bens verdadeiros são os do espírito. Podemos transmiti-los sem nada perdermos dele. Até aumentam quando os partilhamos. Demófilo. É isso aí, meus amigos. Um pouco do que eu tenho tentado fazer aqui com a gravação desses vídeos, nada mais é do que isso. Transmitir alguma coisa que eu tenha no espírito que eu considero que seja boa, tá? É o que eu tenho tentado fazer e, sinceramente, eu só tenho ganhado com isso. Sinceramente, tá? Espero que vocês também tenham ganhando também com todo esse trabalho aqui, né? Lute com determinação. Abrace a vida com paixão. Perca com classe e vença com ousadia. Porque o mundo pertence a quem se atreve. E a vida é muito bela para ser insignificante. Charles Chaplin. É isso aí, meus amigos. Água fura pedra, tá bom? E a gente precisa fazer tudo com inteligência, tá? Com a cabeça no lugar, com equilíbrio, com boas raízes, né? Como eu sempre falo. Faça sempre o seu melhor. Nunca abra mão disso. Sejas uma pessoa do bem. Produza sempre coisas hoje
das quais amanhã você se lembrará e terá orgulho. É isso aí. Quando a gente oferece o nosso melhor, tá? O resultado e a consequência e a colheita vão ser fatalmente essa coisa melhor também, tá bom? A gente precisa continuar acreditando, né? Nem sempre que a gente planta coisas boas realmente a gente consegue colher, né? Mas uma hora as coisas chegam, né? Para isso a gente precisa ter paciência, para isso a gente precisa ter persistência, tá? Para isso a gente tem que continuar na luta, para isso que eu falo que água fura pedra. Por isso que a gente precisa ter boas raízes, né, meus amigos? Como eu sempre comento, como eu sempre tento, repito aqui, até incansavelmente, né? Tendo imersão, tá? Tendo estudo, muito estudo, e isso nunca vai deixar de existir, tá? Por mais que nós somos profissionais já do mercado, eu tenho 30 anos no mercado, nunca deixei de estudar. Precisa ter equilíbrio, que é muito difícil, é uma coisa de todo dia, de toda hora, nem sempre a gente consegue, mas a gente sempre procura estar dentro disso, e acho que na maioria das vezes estamos, por isso que nossos resultados são consistentes. Precisa ter disciplina, né? Precisa fazer autocrítica, sim, porque o mercado muda e a gente também precisa mudar, tá? Para que a gente continue ganhando, a gente tem que ter um compromisso com a mudança para melhor, tá bom? Com o Kaizen, né? Precisa sempre acreditar, né? Acreditar com equilíbrio, né? Não é questão de acreditar em coisas impossíveis. Quem acha que vai transformar R$ 1.000 em 1 milhão em uma semana, em um mês, em um ano, olha, tá sonhando muito, principalmente para quem está começando, né? Isso vira loteria e não é nosso caso aqui, né? Precisa ter humildade, inclusive para reconhecer quando erra, tá? Como eu falo, meus amigos, tudo que a gente é fora do mercado, a gente leva para dentro de nossas operações. E quem não tem humildade, por exemplo, para reconhecer que está errado, vai continuar perdendo a vida inteira, por exemplo, né? Precisa ter perseverança, tá? A água fura pedra, né? E a água não fura pedra do dia para a noite. Ela demora, mas ela fura. Precisa ter gratidão, precisa ter paciência, né? Precisa ter essa habilidade que talvez seja uma das maiores habilidades que a gente precisa desenvolver em nossas vidas. Ter a habilidade de fazer boas escolhas, tá bom? Precisa ter atitude vencedora. Como eu tenho repetido sempre aqui, meus amigos, né? Essas raízes aqui, ó, né? Que as pessoas geralmente não vão ver, que as pessoas nem imaginam, né? Que a gente cultiva. Como sempre, né? As pessoas não têm a profundidade para ver e nem para ter, tá? A maioria das pessoas nem profundidade para ter tem, né? Mas isso aqui gera o nosso sucesso com consistência, tá? É isso que faz a gente ser vencedor e ser feliz, traz a felicidade, né? Fazer boas coisas e da forma certa, da melhor forma possível, e todo dia melhorar, né? Isso traz pra gente o sucesso com consistência, tá bom? Né? Muita força. Todos nós estamos no mesmo caminho, tá? Independente de eu estar ganhando algum tempo, né? Não é diferente para mim, tá? Todo dia eu tenho que ter essas características aqui e muito mais. Todos os dias, todas as horas. Porque na hora que eu falho, eu perco, né? E aí eu posso prejudicar esse sucesso meu com consistência, tá bom? Então, muito cuidado com as atitudes, muito cuidado com o costume, né? Porque o costume leva a gente para as coisas, tá? Se a gente é acostumado a fazer certo, a gente vai continuar fazendo certo. Mas se a gente costuma fazer o errado, a gente não vai ter esses bons frutos, né? Que é essa parte pequenininha do iceberg que as pessoas olham, né? Tá bom? Água fura pedra, né? Água fura pedra, tá? Todo faixa preta é um faixa branca que não desistiu. É isso aí. Muito obrigado a todos. Mais uma vez, espero ter transmitido algo de bom, tá? O objetivo da produção desses vídeos aqui é simplesmente isso, transformar algo de bom, transferir, né, algo de bom que eu acredito que eu tenha dentro da experiência de tantos anos no mercado financeiro e de vida também, para que cada um melhore de vida também, tá bom?
E cada vez que eu sei, que eu recebo uma notícia de algum de vocês que conseguiu algo de melhor para a vida de vocês e da família de vocês, né, e para a comunidade de vocês, me deixa muito feliz e me traz mais força para continuar aqui nessa luta, né, de dedicar meu tempo, de dedicar essas coisas aqui todas, né, de estrutura, de tudo, para produzir mais mensagens, né, mais transferência desse conhecimento que eu desenvolvi, tá bom? Até o próximo vídeo. Muito obrigado mais uma vez. Água, fora pedra. Os.